Girassol, o Jornal do Ar. Os destaques desta edição. Benguela é o novo epicentro da cólera no país. A província registrou nas últimas 24 horas mais de 100 casos da doença, o maior número fora de Luanda desde o início do surto. Em janeiro, camionistas que operam no transporte de mercadorias subiram o preço do frete em 50%. A nova tarifa de preços entrou em vigor nesta segunda-feira. Ministro do Interior recomenda celeridade no processo de emissão da carta de condução e do título de registro de propriedade. Manuel Homem visitou hoje a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Processo de paz na República Democrática do Congo. Traz a Luanda amanhã o novo mediador para o conflito no leste do país. Conflito no Médio Oriente. Estados Unidos acusam a ONU de tolerar ódio contra Israel e no desporto, o Petro de Luanda realizou hoje o último treino visando o desafio com Redonda do Bengo, duelo referente aos oitavos de final da Taça de Angola. Hoje é terça-feira, 15 de abril de 2025. Bem-vindos à Atualidade. Outra vez, boa noite. Começamos hoje em Benguela com a informação sobre o surto epidémico de cólera. A província registrou nas últimas 24 horas mais de 100 casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, é o maior número de casos diagnosticados fora de Luanda num único dia desde o início do surto em janeiro. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde em Benguela confirmou em conferência de imprensa realizada hoje que a província se tornou no epicentro da cólera no país. A província de Benguela tem um acumulado de mais de 1.500 casos de cólera, com um registro de 60 mortes desde janeiro de 2025 até a presente data. O litoral da província é tido como foco quanto ao surgimento de casos. Até hoje, a província de Benguela registrou 1.511 casos e, infelizmente, 61 óbitos registrados. Quais são os municípios onde existe maior risco das pessoas contraírem a doença? Nomeadamente o município da Baía Farta, em maior expressão, o município do Dombe Grande, o município do Egito Praia, Xongorói, Navegantes, Lubito, Benguela, Biópio e Ganda. Ou seja, estamos a falar que o surto está localizado fundamentalmente nas zonas pesqueiras, a nível da costa, e a nível dos rios, ali nas zonas bem ribeirinhas, onde temos estado a constatar casos de cólera. A problemática da falta de água potável e o seu tratamento fazem parte do programa de combate à cólera, numa altura em que existem várias localidades que consomem água reservadas em tanques. Existem outras comissões, como comissões que estão responsáveis por fazer chegar a água potável junto das comunidades mais carenciadas, fundamentalmente aquelas que estão mais afetadas, e já de alguns dias que os caminhões cisternas têm estado a levar água para as comunidades mais afetadas, também a distribuição de hipoclorito junto das comunidades, no sentido de poder tratar os reservatórios de água, os tanques que as comunidades têm, a água que é retirada do rio, a água que é retirada das cacimbas. Nesta altura, a província dispõe de mais de 100.000 doses de vacina. Entretanto, Manuel Cabinda diz que mais do que as vacinas está o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção. Nós agora já conseguimos fazer a administração de perto de 70% dessas doses que nós recebemos. E nós acreditamos que com esta conjugação de esforço já vai surgindo algum resultado. Na cólera somos todos chamados. Tanto não podemos relaxar e baixar a guarda pelo facto de termos recebido vacinas. Vacina é uma arma também bastante eficaz, mas a sua eficácia é melhor se tiver a complementariedade de outras medidas. Província de Benguela tornou-se o epicentro da cólera, segundo pronunciamentos da Delegação da Saúde em Benguela. Nas últimas 24 horas foram registrados 104 casos de cólera e uma morte,
numa altura em que estão internados mais de 500 pacientes com casos diagnosticados e suspeitos. E de forma geral, nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde, o país registrou 232 novos casos de cólera. 2 pessoas perderam a vida no mesmo período, vítimas da doença. O total cumulativo de casos chegou aos 12.600. A doença já causou a morte de 475 pessoas. Viana, na zona do Grafanil, estão há mais de 10 anos sem o líquido precioso nas suas torneiras. Desde 2013, altura que foram feitas mais de 7.000 ligações domiciliares e os contratos no valor de 15.000 kwanzas, os moradores alegam que, passados esses anos, alguns contadores foram roubados antes de começarem a funcionar. Desde que eu vim para este bairro, desde que nós viemos morar neste bairro, nunca tivemos água canalizada. Prova está aqui os contadores, que nós demos o nome de sepultura. O bairro todo não água, nós já perdemos vidas humanas aqui na estrada de Catete em busca desse líquido precioso. Por isso aqui nós estamos mal e nós aqui somos um povo que já fomos até o administrador de Viana, fizeram tudo, nada. Não fomos aceitos. Então nós estamos a pedir encarecidamente no senhor governador de Luanda, o senhor ministro da Energia e Água, para ver se vê também para esta situação dessa população aqui. Nós aqui fizemos os contratos da água no Luanda só e pagamos 15 mil kwanza. E até agora nunca tivemos águas. Estamos aqui com esses contratos desde 2013, mas as canalizações meteram em 2011. Disseram que a partir de 2012 teríamos água. E começamos a fazer os contratos. Só que até hoje não se faz sentir a água no nosso bairro, ou no quilômetro 9A. Nessas travessas todas não tem água. E nós aqui compramos a água a 25 mil, a cisterna de água de 10 mililitros. E onde eles vão tirar a água, compram a 3.000 kwanza. A cisterna d'água para nos vender a 25 mil, que é dinheiro de comprar um saco de arroz. Complicado. Não temos água para fazer o uso diário, para tomar banho, para lavar, para fazer outras necessidades que nós normalmente costumamos a fazer no dia a dia. Porém, no mesmo bairro, há zonas onde jorra água potável. Os moradores declararam que acarretam água num buraco e ainda assim têm de pagar por cada bidão 100 kwanzas. Nós tiramos água aqui, mas a água estamos de levar distante para nossas casas. Nós, por exemplo, não vivemos aqui, vivemos lá em frente, tem que vir buscar água aqui, carregar água. Às vezes também faz 1 semana, 2 semanas sem água. Cartamos uma banheira de água 200 kwanzas. Estamos a sofrer mesmo para isso. Então eles meteram os que todo o sítio. Mas o meu ali, depois mais tarde os catunos roubaram os contedores. Nós, essa rua toda não sai água, a minha casa é esta. Tem que vir cartar água na casa das outras. Nunca saiu água aí desde 2012 que meteram aqui as águas. Está aqui a sofrer. Com o desejo de verem a situação resolvida, os moradores fazem um apelo às autoridades. Então estamos a pedir encarecidamente ao governador de Luanda, não só o diretor provincial da IPAL e o ministro da Energia e Água. Esse é o nosso apelo, que nos metem também aqui água do jeito que os outros têm água em outras localidades. Contactamos o Centro de Distribuição do Quilômetro 9. Por sua vez, delegou responsabilidades à Administração Central da Empresa Pública de Águas. Os camionistas que operam no transporte de mercadorias subiram o preço da corrida do frete em 50%. A nova tarifa de preços entrou em vigor nesta segunda-feira. Segundo a associação, o incremento visa cobrir os custos com combustível e ajustar a remuneração dos motoristas. Por causa da subida do preço do gasóleo, os camionistas em Luanda aumentaram 50% no preço do frete para o transporte de carga. Além disto, adicionaram mais 15% para cobrir custos com peças sobressalentes. Ou seja, no total os camionistas fizeram um aumento de 65% nos preços de transporte de mercadoria. Por exemplo, de Luanda a Saurimo até o Dundo, o frete do transporte de um contentor de 40 pés, que custava 1 milhão até 1.200.000 kwanzas, agora subiu para até 1.500.000 kwanzas. Profissionais do volante justificam a medida com o aumento dos custos operacionais. Os custos aumentou-se. Noutra hora gastávamos 300 mil,
a 350. Agora estamos a gastar 400 a 400 e tal mil kwanza. Só com combustível está nos 370. Com custo de vida, a nossa alimentação e algumas tarefas que temos dado pelo caminho, né, pela via, está nos 400 e tal mil kwanza. As peças também subiram? As peças subiram muito. Noutra hora, pneus comprávamos 110 mil kwanza, agora está no 180 um pneu. E vermos um carro que leva 24 pneus, a comprar cada pneu 180 ou 170, é um custo maior. Agora que subiu o combustível, está um bocadinho complicado para o nosso lado, então foi necessário subir um bocadinho também. O presidente da Associação dos Camionistas de Angola, Sabino Vieira, refere que o reajuste vai servir para cobrir os custos operacionais, mas também conferir dignidade aos ordenados dos motoristas. Houve subida de 50% do gasóleo, então há necessidade imperiosa também para subir os custos, a estrutura de custo dos meios e também o frete. Estamos a dizer, vai se aumentar 50% para os fretes e 15% para a compra de matérias subsalentes. E nessa conformidade, estamos a fazer tudo para que podemos manter as empresas. Sabino Vieira avança que atualmente os caminhões gastam o dobro do que antes com o combustível e avança os atuais preços. Por exemplo, um contentor que está a sair do Porto de Luanda para o Porto Seco do Panguila, que custava a 200 mil kwanza, agora poderá custar 550 mil kwanza ou mais, por causa dos 60% que foi acrescentado. Um contentor que saia no Porto de Luanda para o Porto Seco de Viana também poderá custar o mesmo preço. O responsável prevê a subida do preço da cesta básica para outras províncias. Daqui a Mochico, o frete anteriormente era 1.700.000, que era de 20 pés como de 40 pés. O que conta é a distância e a viagem. Aumentando 60%, a sua gente somar. Quanto é que poderá bater, não é? Então vai ser um preço muito mais excessivo. Vamos falar de 3 milhões e tal, um frete daqui para Mochico. É isso, o produto no Mochico, o arroz vai chegar e o óleo vai chegar a um preço muito caro e logo automaticamente a cesta básica vai disparar. A nova tabela de preços dos camionistas entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 14 de abril. O guichê único da empresa lançou nesta terça-feira em Luanda uma campanha nacional que visa formalizar mais de 15 mil pequenos e médios empreendedores até ao final deste ano. Com a iniciativa, pretende-se igualmente reforçar o mercado económico e promover a inclusão na economia formal. Durante a conferência de imprensa da apresentação da campanha, a diretora-geral do Guichê Único da empresa, Leandra Gomes, destacou a importância da iniciativa no atual contexto económico do país e sublinhou que a formalização de negócios, que está aberta para nacionais e estrangeiros, é um passo essencial para o acesso ao crédito, à proteção social e à competitividade no mercado. Não existe nenhuma restrição, porque a plataforma do guichê está preparada para os vários tipos de sociedade, olhando para as unipessoais, as pluripessoais por cotas, as unipessoais, pluripessoas anônimas e o comerciante em nome individual. Então, nessas três são os serviços que nós vamos disponibilizar online para então os utentes poderem criar as suas empresas. A campanha, que decorre até o mês de julho, está assente na promoção da plataforma digital do Guichê Único, uma ferramenta que permite a criação, a alteração e encerramento de empresas com uso de equipamentos como um smartphone. De acordo ainda com a diretora do Guichê Único, que falava em conferência de imprensa, no primeiro trimestre de 2025, o Guichê Único, instituição afeta ao Ministério da Justiça, já registrou uma adesão crescente dos empreendedores à digitalização dos serviços públicos, com cerca de 10 mil novos constituintes. Neste momento nós já estamos com 10 mil. Hoje, aquilo que é o número de constituições do trimestre, nós já estamos em abril, já atingimos o número de 10 mil e pouco empresas. Então, penso que aquilo que é o trabalho que as extensões têm feito, e não só físico, porque temos o serviço online, não é? Que também é o maior número de empresas que entra. Hoje, pelo menos, estamos a notar que o serviço online é o serviço que mais tem aderência em relação ao presencial. E esse é o nosso objetivo, é das pessoas não terem que se deslocar, não é?
e poderem, onde estiverem, onde se sentirem confortáveis, poderem então fazer o seu processo, não só de constituição, mas também tem de alterações ou atualizações, porque o serviço online não é só para a Constituição. Tem alterações e tem atualizações dos seus processos. A iniciativa da campanha enquadra-se no Plano de Transformação Digital dos Serviços Públicos, desenvolvido com o apoio da União Europeia, e reforça o compromisso do Executivo com vista também em promover a economia formal e diversificar as fontes de arrecadação fiscal. Com presença física em 7 províncias do país, o guichê único da empresa formalizou, em 2024, um total de 3.674 empresas, tanto nacionais como estrangeiras. O ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, visitou hoje a empreitada de reabilitação de pequenos e médios perímetros irrigados de Cacau e Coreia 1, que prevê beneficiar mais de 1.000 famílias camponesas. Com um custo de investimento avaliado em 3.000 milhões de kwanzas, o projeto, segundo o governo, vai promover o desenvolvimento agrícola e sustentável da região. O Instituto de Serviços Veterinários deverá realizar os trabalhos de zoosanidade animal. De acordo com o diretor provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Humberto Mesquita, os laboratórios vão permitir a eficiência da produção animal no Planalto de Camabatela. Temos hoje reinaugurado o Instituto de Serviços Veterinários a nível municipal e também com a instalação de um laboratório devidamente equipado, com todos os equipamentos disponíveis para fazermos todos os trabalhos de zoosanidade animal aqui, não só no município de Ambaca, como também em toda a região do Planalto de Camabatela, que abrange as 3 províncias. Esse laboratório vai trabalhar em sintonia com os criadores de gado aqui na província, vai permitir que esses criadores tenham um serviço muito mais próximo e com bastante eficiência aqui no Planalto, porque já temos um histórico sobre a produção animal aqui na província e concretamente aqui no Planalto de Camabatela. A nível da província do Kwanza Norte, decorrem trabalhos integrados para o desenvolvimento agrário do Samba Caju, que engloba a reabilitação de caminhos rurais e vias pecuárias. Bom, nós neste momento estamos a fazer um cadastramento que praticamente temos quase concluído sobre o número de fazendas efetivas que estão a funcionar, o número de efetivos animais e também não só organizar esta parte que é a infraestrutura, como também criar outra infraestrutura como a circulação das vias, para permitir também que haja mais mobilidade entre as fazendas e possamos corresponder também a algumas ansiedades e alguns desejos que a população sempre clama, né? Porque essa estrutura não é só beneficiar os fazendeiros, como também as populações que estão à volta das fazendas. Relativamente à produção de café, Humberto Mesquita disse que os níveis de produção ainda não atingiram as estimativas desejadas. Com relação ao café na província, estamos num caminho bom. Estamos a relançar a produção do café aqui na nossa região norte. Estamos com projetos muito concretos, no caso concreto do projeto Mucafé, que vai produzir 10 milhões de mudas. Essas mudas serão distribuídas para todos os agricultores que já possuem pequenas fazendas de café e não só, o que vai permitir também que essas mudas possamos fazer a renovação das plantas antigas, né? A província de Cabinda ganhou um centro de tratamento e processamento da mandioca. O empreendimento passa a produzir farinha musseque, chicuanga, fuba de bombom e outros derivados. Mais de 40 mulheres encontraram emprego neste centro que foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Entra em funcionamento o Centro de Processamento da Mandioca na localidade de Malembo, município de Tanduzinze. O centro passa a produzir farinha musseque, chicuanga, fuba de bombom e outros produtos importantes. Com a capacidade de produção mensal instalada de mais de 8.000 kg de farinha musseque, 11.000 kg de chicuanga e mais de 3 milhões de pães.
O empreendimento foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do projeto Cadeias de Valor Agrícola da província de Cabinda. Mais de 40 elementos ganharam empregos neste centro. Estamos aqui nesse serviço, já aprendi muita coisa que nunca antes aprendi na minha casa. Eu estou na área das máquinas, essas máquinas todas eu movo. Vim aprender a apertar alguns parafusos aqui e agradecer muito por isso. Essa infraestrutura representa muita coisa a nível da nossa sociedade, sobremaneira a nossa comuna, ajuda no tirar as pessoas do desemprego para um emprego. Temos muitos jovens a trabalhar, muitas mamães, senhoras que estão aí para terem o mínimo do sustento, tirando a pobreza. Sim, senhora. O responsável da World Vision disse que está lançada a oportunidade aos vários camponeses criarem conexão de negócios com a instituição. Gostaria de começar por expressar o profundo agradecimento da World Vision Angola por fazer parte deste projeto tão importante, que é o projeto de desenvolvimento das cadeias de valor agrícolas, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e implementado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agrário. Este projeto tem como objetivo geral contribuir para o aumento sustentável da segurança alimentar e nutricional, criação de emprego e de riqueza. A governadora provincial Susana Abreu apelou, na ocasião, às famílias da província a abraçarem a atividade agrícola, tendo em conta o vasto contributo que pode dar no combate à fome e à pobreza. Este tipo de iniciativas são as iniciativas que trazem desenvolvimento, iniciativas que contribuem para trabalharmos na terra, semearmos, colhermos, transformarmos e vendermos. Malembo dá um exemplo que podemos, as nossas mamás, na agricultura familiar, o muito que produzem está aqui a ser transformado em diversos produtos. Funcionamento do Centro de Treinamento e Processamento da Mandioca oferece oportunidade de emprego a várias pessoas em Cabinda. Já estão em liberdade na Huila os 13 beneficiários do indulto presidencial, os ex-reclusos, maioritariamente condenados por furto, tráfico e consumo de droga e que cumpriram metade das penas de prisão com bom comportamento, agradecem o perdão concedido pelo Presidente da República. Na província da Huila já estão em liberdade os 13 beneficiários do indulto presidencial. Os ex-reclusos, maioritariamente condenados por furto, tráfico e consumo de droga, cumpriram metade das penas de prisão a que estavam condenados com bom comportamento. Na hora de abandonar a penitenciária do Lubango pela porta da frente, o jovem Bento Cruz, condenado a 4 anos de prisão por furto, agradeceu ao Presidente da República pelo indulto e pretende dar continuidade aos seus estudos para melhorar a qualidade de vida. Sinto-me com meus estudos, continuar com a vida social lá fora. Ângelo Vicente, condenado a 4 anos por tráfico e consumo de drogas em 2022, disse estar feliz com a surpresa. Eu me sinto feliz porque foi uma coisa que me surpreendeu muito. Não contava que esse tempo, eu contava a sair em 2026, no mês de junho, mas me surpreendeu assim. Estou muito feliz com isso, até não tenho como agradecer. Guilherme Chiaio, igualmente condenado a 4 anos de prisão por tráfico e consumo de droga, promete ficar longe da criminalidade. Não vou voltar mais a praticar essas práticas. Agradeço muito porque a cadeia também me reeducou. Agradeço aqui ao nosso chefe também. As autoridades apelam aos ex-reclusos a participarem em atividades úteis, respeitarem as normas e abandonarem o mundo do crime. Que não sejam reincidentes do pouco que aprenderam nesse mesmo processo de ressocialização, que aproveitem na vida social para melhor contribuir para a construção e o desenvolvimento da nossa sociedade angolana. Quando tirarem o pé para fora desse estabelecimento,
pensem mais uma vez que a sociedade tem regras e essas regras devem ser obedecidas para que amanhã não voltem outra vez a este estabelecimento. Recomendou hoje a aplicação de medidas que visam ultrapassar o tempo de emissão e levantamento de documentos, que atualmente ultrapassa os 30 dias. Manuel Homem visitou na manhã desta terça-feira a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Foi a primeira visita do Ministro do Interior à instituição desde que assumiu o cargo. Manuel Homem foi até à Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária no sentido de entender o porquê da demora na entrega de documentos como cartas de condução ou até mesmo TIV, título do veículo, resultante da unificação do livrete e do título de registro de propriedade automóvel. Num breve momento de interação com o responsável em serviço na sala de procedimento do TIV, o ministro manifestou preocupação com as reclamações dos utentes. Do que tange a título de veículo, porque tão logo que chega estamos sempre a trabalhar. O que atrasa muitas das vezes é os próprios proprietários que fazem a solicitação nos pagamentos dos emolumentos. Porque para nós temos pessoal suficiente e máquinas. É melhor só dizer aqui na tua área, porque as reclamações que temos lá fora é que as pessoas não estão a receber os documentos. Depois de passar pelos diversos compartimentos da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o Ministro do Interior manteve um encontro à porta fechada com a equipa que lidera aquela instituição. Na ocasião, Manuel Homem baixou orientações para a inversão do quadro atual. O diretor da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, comissário Abel Batista, disse que o problema se prende com a empresa responsável pelo fornecimento de materiais gastáveis, uma situação que poderá ser ultrapassada com a cessação de contrato com esta mesma empresa. Na verdade, já o começamos. A pena é que não temos encontrado o feedback da parte da empresa. Mas, no entanto, sobre esse quesito foram baixadas indicações bastante precisas que nós vamos, a partir da manhã, trabalhar ao nível dos órgãos de inspeção da Polícia Nacional, com os técnicos e, consecutivamente, depois teremos um encontro com a empresa provedora de todo o sistema da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Efetivamente, há este problema da resistência da parte da empresa. Como disse, é um processo agora que vai ser tratado a um outro nível, no sentido de revermos a situação resolvida. O comissário Abel Batista referiu também que só Luanda tem estado a imprimir o título do veículo. Particularmente em Luanda, nós conseguimos imprimir o TIV nos nossos concentrados, só que infelizmente não conseguimos imprimir o TIV nas restantes províncias do país. Este é um dos constrangimentos, daí o camarada ministro ter feito comentários em sede do funcionamento do TIV. O que é que ocorre nesse preciso momento? É que aquelas pessoas que ocorrem para os nossos serviços no sentido de tratar o TIV, grande parte delas acabam saindo com a guia provisória, que tem validade de 160 dias. Lógico que é um constrangimento, os cidadãos gostariam aqui de obter um documento definitivo, que dê segurança para o seu património, portanto acabam saindo aqui com uma guia provisória, daí então ter-se levantado essa questão que tem a ver com a possibilidade também de normalizarmos esse processo, ou seja, a pessoa recorre aos serviços da entrada do seu processo e deve sair com o título definitivo, ou seja, estamos a falar o documento propriamente dito, imprensa, e não um documento da guia provisória, como tem ocorrido até a presente data. Durante a visita, Manuel Homem teve contacto com os utentes e, no final, o ministro do Interior prometeu trabalho árduo para reverter o atual paradigma. Apesar do aumento de casos de doenças do Fórum Mental, em Angola, a cultura de consultar um psicólogo ou mesmo psiquiatra ainda não é comum no seio das famílias. Alguns cidadãos, ouvidos hoje pela Girassol, defendem que o problema está relacionado com a pouca valorização de profissionais deste ramo e por outros fatores associados à ignorância.
Em Angola, a psicologia é recente. Os primeiros profissionais começaram a ser formados em 2003. No nosso país, para muitas pessoas, a profissão do psicólogo ainda é algo desconhecido e cercada de mitos e preconceitos. Face a estes fatores, a estudante de psicologia Susana Manuel afirma que a profissão ainda é desvalorizada. Hoje em dia ainda não há muito valor com os psicólogos, ainda não estão a valorizar. E eu acho que está no momento de valorizarem os psicólogos, está na hora de cada pessoa ter um acompanhamento de psicólogo. Antigamente, consultar um psicólogo era visto como um certo tabu, mas atualmente tornou-se uma necessidade. Armanda Luiz fala da importância do acompanhamento psicológico, pois o profissional possui ferramentas e estratégias para auxiliar o paciente a decidir o caminho. O psicólogo tem um papel fundamental, né, na vida de cada pessoa ou de cada ser humano. As pessoas interpretam mal o papel do psicólogo. O psicólogo está aí para poder ajudar a te fazer sair desses tipos de transtornos, porque temos os transtornos mentais, temos de ansiedade e temos os traumáticos, né? Apesar da elevada prevalência das doenças mentais na população, o estigma em relação à psiquiatria e à psicologia ainda são uma realidade. Gilberto de Albuquerque afirma que quem procura um psiquiatra ou psicólogo não é maluco. Se eu procurar um psicólogo é porque eu estou doente mental, não. O psicólogo é a base primordial para que não exista nenhum tipo de demência. Certo, já o psiquiatra é aquele que medica essa mesma demência, dando tratamento do caso de um reencaminhamento, né, do próprio especialista, que é o psicólogo, dado no método de observação e análise com o mesmo paciente, chegando a uma conclusão do fator que leva à causa, né? E aí o psiquiatra é que vai pegar e vai medicar este mesmo paciente, dando sequência. Na verdade não, malucos não, mas são pessoas doentes, ou pessoas que estão doentes. Esse é o termo certo que eu deveria utilizar. Quem procura ajuda psicológica tem um potencial de cura. Este estudante de psicologia disse que a presença deste profissional nas instituições públicas e privadas é crucial. Angola em si precisa-se de vários psicólogos em várias instituições, como nas empresas, mesmo até nas próprias igrejas, nas escolas, em qualquer instituição é necessário um psicólogo. Por isso é que é fundamental valorizar um psicólogo, porque nós somos as chaves de vários problemas mentais dos indivíduos. O psicólogo ele deve ter muita paciência, deve ter cautela, e o psicólogo é alguém de confiança. Tanto é que o psicólogo é como uma salvação de alguém que está a passar por situações mesmo turbulentas. E o psicólogo é importante sim na sociedade. Consultem sempre um psicólogo. Os psicólogos ajudam aqueles que se sentem mal e experienciam algum tipo de mal-estar, mas também os que querem mudar, crescer e encontrar novos caminhos sem que isso signifique necessariamente qualquer tipo de patologia. O Fórum Internacional dos Jovens com as Embaixadas, FIJ, realiza no próximo dia 19 deste mês o ciclo nacional de seleção dos pré-candidatos angolanos no quadro dos projetos das 10 mil bolsas de estudo para o Brasil, liderado pela instituição. Uma iniciativa de dimensão africana que visa proporcionar a jovens de vários países lusófonos o acesso a universidades e instituições superiores no Brasil. E para falar mais sobre este programa, está comigo no Girassol Jornal Américo Tomás, porta-voz do projeto. Américo, boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Iracema, obrigado. O processo de candidaturas foi lançado em janeiro, na província da Huila, e termina já agora no dia 19 deste mês. Até o momento, quantas candidaturas vocês receberam? Ok, primeiramente queremos agradecer a TV Girassol por nos receber e nos deixar divulgar este nosso projeto. No dia 16 de janeiro nós começamos a abertura das inscrições na província da Huila, de seguida fomos à província de Benguela e consequentemente fomos à província do Mochico.
Então, nestas 3 províncias nós conseguimos fazer 1.850 candidaturas, que até agora estão em stand-by, não avançamos para o processo de seleção, porque pretendemos agora concluir em Luanda. O processo das inscrições em Luanda começam amanhã e terminam no dia 19. Houve um processo de adiamento das datas em função de algumas situações internas, mas também queríamos, obviamente, trazer um impacto significante no mês da juventude angolana, né? Então, trazemos aqui esse projeto para o mês da juventude e amanhã começam os processos presenciais. Estaremos a partir das 8 horas no Instituto IPIU, que é o antigo IMIU, né, o famoso Macarenco. A partir das 8 horas estaremos lá a começar a fazer o processo das inscrições presenciais, mas no sábado já fizemos uma live em algumas redes sociais do FIS, que o nosso coordenador do projeto disponibilizou um link aonde os candidatos já começaram a fazer as pré-inscrições. Eles estão a fazer as pré-inscrições e amanhã, aqueles que já conseguiram fazer a pré-inscrição, amanhã vão se dirigir ao local do evento, vão confirmar, vão fazer o pagamento da taxa de 5.000 kwanzas e vão confirmar simplesmente as suas candidaturas. Começa amanhã de forma presencial o processo de candidaturas aqui em Luanda, como disse há instantes, no IMIL, o famoso Macarenco. Quais são os requisitos para os potenciais candidatos? Ok, os requisitos, o requisito mais importante para Angola é importante ser angolano, deve ser angolano, deve ter a idade compreendida entre os 18 aos 25 anos de idade. Para quem vai fazer a licenciatura, deve ter o ensino médio concluído, com uma média mínima de 12 valores, não abaixo disso. Fora a licenciatura, nós temos as pós-graduações, temos as MBAs e temos extensões universitárias e também temos cursos técnicos profissionais. Existem cursos específicos para os interessados? Sim, temos uma gama de cursos, mas estão dentro das faculdades de engenharia, de ciências e ciências sociais, ciências exatas. Temos saúde também, temos desportos, temos nutrições. Então são vários cursos que estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. Qualquer um interessado pode procurar pelo Fórum Internacional da Juventude com as Embaixadas no Facebook, Instagram, e vai encontrar todas as informações detalhadas. São 10.000 bolsas nesta primeira fase. Qual é o número de candidatos que vocês vão mandar ou enviar para o Brasil? Ok, nesta primeira fase nós tencionamos mandar para o Brasil 1.000 jovens de forma presencial, mas nós temos um acordo com as instituições que alguns alunos poderão estudar de forma remota. Então, esses 1.000 jovens poderão ir para o Brasil para fazer o ensino de forma presencial, mas aqui pretendemos deixar um número de até 500 pessoas a fazer a formação remota. Essa formação remota vai abranger mais as pessoas que tencionam fazer as pós-graduações, os mestrados, mas tem uma obrigação para aqueles que vão fazer a licenciatura de irem para o Brasil. É importante, Iracema, informar que as nossas bolsas são comparticipadas até 80%. Os nossos parceiros fazem a participação de 80% do valor do ensino, a passo que os candidatos apurados vão fazer a comparticipação dos 20%. Esses 20% que o candidato vai comparticipar, é importante os candidatos saberem que vai cobrir o seu alojamento, vai cobrir o seu transporte da sua moradia para a instituição, vai cobrir a sua alimentação também. Mas uma vantagem nessas bolsas, por causa da nossa parceria com esses parceiros brasileiros, os estudantes têm uma vantagem. Depois desse período, os estudantes estarem legalizados no país, então eles começam a receber uma renda mensal que poderá ajudar significativamente na sua estadia enquanto estiver no Brasil. Muito bem. Américo Tomás, muito obrigada por ter marcado presença no Girassol Jornal. Okay, boa noite e até a próxima. Até a próxima, Iracema. São agora 20h24. Vamos para o primeiro intervalo da noite. Regresse connosco na segunda parte a outras notícias para lhe dar a ver nesta edição. Até já. Uma vez mais, boa noite. De volta às notícias. O Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola, da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, depois de ouvido o Conselho
através do decreto presidencial número 290/24 de 20 de dezembro. O presidente do Togo, Fauré Essozima, designado pela União Africana como mediador para o conflito no leste da República Democrática do Congo, chega amanhã, quarta-feira, a Angola, para uma visita de trabalho no quadro do referido processo. Na capital angolana, o estadista togolês vai reunir-se com o presidente da União Africana, João Lourenço, segundo o que consta num comunicado de imprensa emitido pelos serviços da Presidência da República. O Acnur alertou que a República Democrática do Congo vive uma situação de emergência alarmante causada pelas inundações que atingiram o país, que vive as consequências diárias do conflito no leste. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados refere que a emergência humanitária alarmante vivida na RDC, em consequência de inundações e do conflito no leste do país, exige mais ajuda da comunidade internacional. O responsável da agência disse que, com o deslocamento contínuo causado por enchentes e conflitos, a insegurança alimentar e a ameaça de surtos de doenças, uma resposta humanitária coordenada e robusta é fundamental para evitar perdas de vidas. Ao apelar por ajuda internacional, o representante do Acnur afirmou que a população da RDC está a precisar urgentemente de ajuda e, sem uma intervenção oportuna e adequada, as consequências dessa crise dupla só se agravarão. O responsável recordou que as graves inundações provocadas por chuvas torrenciais nas últimas semanas desalojaram quase 10 mil pessoas na província de Tanganica, facto que representa para a RDC uma dupla crise a enfrentar, já que, por outro lado, está o conflito que opõe o exército ao M23 e afetou até o momento 2,3 milhões de pessoas em 4 províncias. Os Estados Unidos acusaram hoje a ONU de tolerar o ódio e preconceito contra Israel e de permitir a legitimação do terrorismo. Numa crítica direta à relatora especial para os territórios palestinianos, a italiana Francesca Albanese, através de um comunicado, a missão norte-americana junto da ONU disse que os Estados Unidos continuam a denunciar veementemente o mandato de Francesca Albanese como relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no território palestiniano, ocupado desde 1967. De acordo com a agência Lusa, na nota, a missão avaliou que o apoio do Conselho de Direitos Humanos da ONU a Francesca Albanese oferece mais um exemplo do motivo pelo qual o presidente norte-americano Donald Trump ordenou que os Estados Unidos cessassem toda a participação nesse órgão intergovernamental que promove e protege os direitos humanos no mundo. O comunicado norte-americano foi emitido na sequência da decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU de prolongar o mandato de Francesca Albanese até 2028, apesar da oposição de vários grupos pró-Israel, incluindo os Estados Unidos. A italiana foi uma das primeiras vozes a classificar as ações de Israel contra a população palestiniana como genocídio. Preservação dos ecossistemas. Debates em Cabinda em destaque. Mudança de página, vamos olhar para a atualidade esportiva. O Petro de Luanda realizou nesta terça-feira o último treino visando a deslocação à província do Bengo, onde vai defrontar o Redonda local em duelo referente aos oitavos de final da Taça de Angola. Os comandados de Ricardo Cheu vêm de uma vitória no Girabola frente ao Recreativo do Libolo do Kwanza Sul. E é com esta dinâmica e vontade que o Petro de Luanda realizou a última sessão de treinos nesta terça-feira. Vencer e vencer é o verbo mais conjugado no balneário tricolor. O técnico adjunto do Petro de Luanda, Luís Garcia, sublinhou que têm informações necessárias do adversário para regressarem do Bengo com a qualificação garantida aos quartos de final da Taça de Angola. Nós vamos ao jogo não às cegas, porque fizemos nosso trabalho de casa e temos informações que julgamos ser necessárias para termos um jogo que para nós consigamos ir com o objetivo de vencer. Será certamente um jogo difícil, a julgar pela qualidade do adversário, tem boa qualidade, é o campeão do provincial do Bengo e está inserido na Série A da segunda divisão. É o primeiro classificado até agora. Julgo que são 7 jogos realizados, tem 6 vitórias
e uma derrota. Acho que está com 18 pontos e 10 golos marcados, 6 golos sofridos. Mas nós sabemos o que somos, sabemos das nossas qualidades, queremos ser superiores a ele dentro das 4 linhas, tudo faremos e acho que temos condições para ser, mas quero deixar aqui um alerta que nós vamos com informações necessárias do Redonda e queremos ser superiores a eles. Luís Garcia mostrou-se igualmente preocupado com a não ida ao jogo do central Quinito e do extremo Jonathan Touro por acumulação de cartões amarelos. Entretanto, o adjunto do português Ricardo Schell disse que há outras opções no plantel tricolor. Temos essa questão, temos essa informação que é do Tiago, que eu acho que todo mundo já sabe, o Soares também, e falham também o jogo por questões disciplinar o Quinito e o Touro. O Redonda também quer continuar certamente na taça, é um jogo que lhes motiva bastante, mas também a nós nos motiva, porque também temos os nossos interesses, temos as nossas ambições, assim como o Redonda também tem. O autor do segundo tento da equipa do Petro de Luanda contra o Recreativo do Libolo no último fim de semana, Vanilson, expressou igualmente em conferência de imprensa o desejo da sua equipa de vencer o duelo na província do Bengo. Extremamente difícil, é no campo deles, eles estão motivados, sabemos que eles estão... Que eles são uma boa equipa e estão com uma boa margem para lutar para subir na primeira divisão. E claro que nós somos o Petro, é nosso objetivo, é um dos nossos objetivos levar essa taça. Então vamos encarar esse jogo como uma final. Recordo que o Petro de Luanda é o atual campeão da Taça de Angola. O conjunto do Eixo Viário volta a pisar o tapete verde do Estádio Municipal do Dande depois de quase 6 anos. O conjunto de Luanda já lá jogou na era do Mante Futebol Clube do Bengo. E o Redonda Futebol Clube também realizou na tarde desta terça-feira o seu último treino, visando o jogo contra o Petro de Luanda. A equipa da Rede Girassol, liderada pelo jornalista Júlio dos Santos, esteve no Estádio Municipal do Dante, na província do Bengo, palco do jogo agendado para esta quarta-feira, às 15 horas. Os pupilos de Salvador Cardoso sabem das dificuldades que poderão encontrar no duelo dos oitavos de final da Taça de Angola diante do Petro de Luanda. Por esta razão, ensaiaram os aspectos táticos e técnicos para contrariarem toda a manobra ofensiva dos tricolores. Para o técnico do Redonda, o objetivo passa por complicar ao máximo a vida do Petro no Bengo, mesmo sabendo das grandes dificuldades. A gente trabalhou com muita cautela, principalmente no setor defensivo, porque jogos do gênero mínimo erro é letal. A gente vai jogar com uma das melhores equipas de Angola, que tem um ataque mortífero. O que a gente deve fazer é errar menos para que o resultado seja diferente. E a gente está a trabalhar para isso, ou trabalhou para isso, sendo hoje o último dia. Posso assim dizer que estamos preparados para o jogo de amanhã e que aconteça o jogo, venha o que vier, nós vamos à luta. Alonso, médio da formação do Bengo, garantiu que tudo farão para eliminar a equipa do Catetão. A massa associativa que vai estar aqui no Bengo tem que esperar um Redonda preparado, um Redonda estruturado. Sabemos que vamos jogar com um Petro, todo poderoso Petro, a melhor equipa do país atualmente. Então a gente está consciente do que a gente vai esperar aqui amanhã. O treino contou com a presença do vice-governador para o setor político, econômico e social do Bengo, José Bartolomeu, que em entrevista à imprensa garantiu que o governo está com o clube. Nós estamos aqui para dizer ao Redonda, vocês estão em campo, estão dentro das 4 linhas, mas fora das 4 linhas a população da província do Bengo está convosco. Nós estamos com Redonda, não é? Mas no futebol ou no desporto tem 3 resultados possíveis: o empate, a derrota e a vitória. Mas para nós que a vitória sorria para o nosso Redonda. É aqui precisamente às 15 horas em ponto onde vai acontecer o jogo entre o Redonda do Bengo e o Petro de Luanda, neste estádio municipal do Dande, aqui mesmo na província do Bengo, onde a magia
do futebol vai obviamente a acontecer neste estádio com capacidade de cerca de 5.000 espectadores. Estima-se aqui uma lotação autêntica deste mesmo recinto desportivo dos adeptos das duas formações. O jogo é a contar para os oitavos de final da Taça de Angola. É a segunda maior competição de futebol do nosso país. Angola acolhe o Festival Internacional de Ginástica com a participação de 5 países. A prova acontece de 15 a 18 deste mês. Foi nesta terça-feira que arrancou o Festival Internacional de Ginástica que decorre na Arena Multiusos de Luanda, na capital do país. Uma atividade que decorre no âmbito das festividades do 50º aniversário da Independência Nacional. O primeiro dia foi dividido em 2 partes. No período matinal, houve demonstrações em juniores com o uso dos 4 aparelhos: arco, bola, massas e fita. E para a alegria do nosso país, estivemos no pódio com a atleta Brígida Gouveia, que conseguiu o 2º lugar. Gostei de competir com novos colegas, novos países, que é a minha primeira competição internacional. Espero representar Angola mais vezes. Os meus treinos têm sido muito intensivos, tanto que eu não estava acostumada com isso, mas depois fui me adaptando e agora já estou melhor. As outras delegações também ficaram satisfeitas com os resultados, apesar de descreverem a prova como difícil. Essa é a nossa primeira competição do ano e a gente não estava preparada como a nossa competição principal desse ano. E foi uma Copa bem difícil, principalmente no nível adulto, que é o sênior, e o meu foi o juvenil, que é atrás do adulto. E o sênior a gente está com a Luana, que é uma campeonata mundial, e o sênior também foi bem difícil. Sinto-me muito satisfeita por ganhar a competição pela Namíbia, muito feliz. É sempre uma honra representar o meu país, que é a Namíbia. No período da tarde, antes da realização da competição em seniors, teve as honras de dar as principais notas de abertura o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que apresentou um discurso saudoso aos presentes e com vontade de fazer mais e melhor pelo desporto nacional. Muito obrigado pela vossa presença, particularmente ao Presidente da União Africana de Ginástica, ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, os nossos compatriotas das diversas modalidades que aqui estão, muito obrigado por terem vindo. Dizer que, e nunca é demais repetir, que este Festival Internacional de Ginástica se enquadra no programa que temos de comemoração dos nossos 50 anos de independência, e dizer-lhes que o estamos a fazer com o maior amor, com o maior carinho, cientes de que temos muito para aprender, muito para caminhar. A competição são Brasil, Portugal, Namíbia, Zimbábue e Angola, país anfitrião. O Programa de Desenvolvimento das Telecomunicações em Angola esteve no centro das abordagens na sessão temática realizada hoje pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social. O evento, que teve lugar no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, foi presidido pelo Secretário de Estado para as Telecomunicações, que na ocasião referiu que o país já conta com mais salas de tecnologia ligadas à internet gratuita e que a modernização do INAMET continua a fazer parte das prioridades do setor. Na ocasião, o secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Ângelo João, falou das metas do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que inclui o Programa de Expansão e Modernização das Comunicações. Ângelo João destacou os vários projetos que concorreram para o alcance das metas do plano, que passa pelo aumento das infraestruturas, conectividade e inclusão digital. Com 73 salas já instaladas, este é o trabalho feito até o momento, mas entendemos que há muito mais trabalho a ser feito. O Angola Online, portanto, tem como prioridade a instalação de pontos de acesso à internet grátis em todo o país, recorrendo, naturalmente, a parcerias com privados. Aqui, portanto, novamente exortamos os cidadãos a zelarem pelo estado operacional destes equipamentos e que denunciem sempre que necessário atos de vandalismo que afetem
à operacionalidade destes recursos. Nota que neste momento contamos com 155 pontos instalados a nível nacional. Novamente, há mais trabalho a ser feito. Relativamente ao objetivo de aumentar a infraestrutura de conectividade e inclusão digital, o secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação disse que uma das prioridades passa pela instalação de pontos de acesso gratuitos de internet. O programa de expansão das comunicações giz aqui uma meta, uma prioridade na instalação de pontos de acesso gratuitos à internet, mas com uma particularidade aqui específica para aquilo que é o suporte à digitalização da administração pública. No projeto Conecta Angola, são disponibilizadas 2 linhas fixas para as administrações municipais, tanto situadas no ponto de instalação. Além dessas 2 linhas, é proporcionado um acesso à internet para estas mesmas municipalidades, sendo aqui tanto toda esta solução tecnológica suportada via AngoSat 2. Contamos neste momento com 23 sites instalados e contamos, tanto os dados até janeiro, contamos com 366 mil habitantes cobertos, sendo que vamos continuar a evitar, de facto, os esforços necessários para manter a expansão deste projeto Conecta Angola. Ângelo João ressaltou igualmente sobre o projeto de modernização do INAMET, que vai agora na sua segunda fase. Seguimos para mais um curto intervalo, o último da noite. Regresse connosco na terceira e última parte do Girassol Jornal. De volta às notícias, o MPLA reforçou nesta segunda-feira em Cacoaco o engajamento de todas as estruturas do partido nas campanhas de sensibilização e combate à cólera, no quadro da intervenção política e social junto das comunidades. As declarações foram feitas pelo segundo secretário-geral do partido em Luanda, Hermelindo Pereira, durante a visita de trabalho do secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, ao município de Cacoaco. A visita, inserida no programa de ajuda e controle aos municípios da província de Luanda, teve como objetivo auscultar as preocupações das comunidades, reforçar a presença do partido nas zonas periféricas e analisar os principais desafios políticos e económicos, segundo o secretário do partido em Luanda, Hermelindo Pereira. Também o camarada secretário-geral aproveitou esta visita para fazer o apelo a todos os militantes do MPLA para o engajamento nas campanhas de sensibilização à cólera. Como vocês sabem, aqui foi o município em que teve o seu início esta doença da cólera, e é exatamente aqui onde o camarada secretário-geral, depois da entrevista da camarada ministra de Estado, portanto, vem fazer o apelo a todo o engajamento, todas as estruturas do MPLA, no sentido de irmos atrás com campanhas e ações que possam eventualmente apoiar na redução dos efeitos dessa doença aqui em Angola e particularmente na província de Luanda. O segundo secretário do partido em Luanda, que falava no fim do encontro, sublinhou que o novo contexto da divisão político-administrativa do país, em que Cacoaco passou a ter apenas 2 comunas, exige uma reorganização das estruturas partidárias. O que se pretende fazer aqui é reorganizar, fruto da nova divisão política administrativa, não é? Cacoaco tinha distritos urbanos, hoje só tem 2 comunas, então devemos adaptar-nos a essa nova realidade. Vamos também, dentro em dia, fazer o mesmo exercício com a JMPLA aqui no município e na província de Luanda, e bem como também vamos fazer com a OMA. E aí a OMA, de acordo com a informação que nos passou o camarada secretário-geral, o processo da OMA vai já coincidir com o processo da organização do Congresso da OMA, que deverá, portanto, acontecer o próximo ano, no primeiro trimestre. A comitiva, liderada pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, integrou membros do Birro Político, diretores do Comitê Central e coordenadores dos grupos de acompanhamento municipais. No encontro foi apresentado o estado atual da preparação política, econômica e social do município e recolhidas contribuições das lideranças locais para melhorar a atuação do partido. No fim da jornada, o MPLA reafirmou a sua intenção de vencer as próximas eleições em Cacoaco, destacando o papel das bases na consolidação
do apoio popular. A próxima visita de trabalho será realizada no município de Viana. Decorre na província de Cabinda a Conferência Científica Internacional sobre as florestas do Congo, sob o lema Preservação da Biodiversidade e Combate à Desflorestação. O evento tem pela frente o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e está focado na partilha de conhecimentos e experiências sobre a preservação dos ecossistemas. Cabinda acolhe a Conferência Científica Internacional sobre Florestas da Bacia do Congo. O objetivo deste encontro está centrado na busca de soluções, estratégias de proteção da Bacia do Congo. A iniciativa deste debate científico é da Universidade 11 de Novembro, em parceria com o Ministério do Ensino Superior e a Embaixada da França em Angola. O desmatamento da floresta, a perda de biodiversidade, a falta de proteção da bacia tem vindo a preocupar os especialistas. Os académicos de Angola, dos dois Congos, Gabão, Portugal e França estarão reunidos em conferência durante 3 dias para se estudar os melhores mecanismos de se proteger a floresta. O vice-governador de Cabinda, Miguel de Oliveira, deu boas-vindas às delegações e destacou a necessidade de todos colaborarem para um futuro melhor em termos de ambiente. É importante reconhecermos que a preservação da biodiversidade não é apenas uma responsabilidade ambiental. Trata-se de uma questão de sobrevivência para todos nós. Florestas saudáveis desempenham um papel vital na regulação do clima, na proteção dos solos e na manutenção dos serviços essenciais que garantem o bem-estar das nossas populações. A embaixadora da França em Angola disse que o seu país lidera o projeto de preservação do meio ambiente. Por isso, tudo será feito para participar na proteção da floresta do Mayombe. Nós estamos muito satisfeitos para contribuir para esta importante iniciativa de conferência científica regional, uma resposta a uma solicitação da Universidade 11 de Novembro, como instituições francesas, o Ministério Francês da Europa e das Negociações Negócios Estrangeiros, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Organismo Francês da Investigação Agrícola e de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Sustentável das Regiões Tropicais e Mediterrâneas, o CIRAD, o Instituto de Investigação e Desenvolvimento, o IRD, e muito mais instituições de toda a região e de Angola. A secretária de Estado para o Ensino Superior fez saber que a crise climática que se vive hoje ao nível do mundo obriga a todos os governos a unirem-se na preservação das florestas e do meio ambiente. A floresta enfrenta desafios como a desflorestação e a exploração ilegal de recursos naturais e a perda de habitat para espécies ameaçadas. Por isso, a preservação da floresta do Congo é fundamental para a conservação da biodiversidade e para a luta contra a crise climática. A conferência vai continuar aqui em Cabinda. Terá a duração de 3 dias. Vários temas serão analisados pelos participantes. O alto custo para a manutenção das viaturas e o mau estado das estradas são vistos como alguns dos principais obstáculos à melhoria da mobilidade urbana na capital do país. A posição é defendida por especialistas que participaram do Girassol Debate desta segunda-feira, que assinalou o tema Transportes Públicos em Luanda. A nível do transporte regular, nós, nos últimos 5 anos, fizemos uma distribuição de cerca de 800 autocarros, isto para o governo provincial, que, por sua vez, através de concursos de concessão, faz a distribuição para os vários operadores públicos que depois, portanto, exercem essa atividade. Apesar dos investimentos, os números continuam a não ser suficientes para atender às necessidades de uma província com mais de 8 milhões de habitantes. Atualmente, os luandenses têm à sua disposição 879 autocarros que prestam serviço público por diferentes operadoras. O número ainda está longe do necessário para atender à demanda.
nós não tendo oferta suficiente para estas rotas, é óbvio que o aproveitamento, não estou a dizer para aquelas associações que estão devidamente legalizadas, porque vejamos, disse bem que são mais de 50 mil táxis, sejam eles personalizados, sejam eles azuis e brancos, seja do tipo de táxi ocasional que não tem nada a ver com que não está até legalizado, exatamente porque não há esta oferta real que deveria haver. Nós temos distribuídos pelas operadoras 879 autocarros. Nós temos licenciada 23 rotas. Das 23 rotas, no momento estamos a operar 9, fruto mesmo deste decréscimo da frota operacional. 9 equivalente a quantos autocarros? 9 rotas, nós estamos com menos de 30% da nossa frota em operação. Em termos de números, menos de 30%, estamos a falar de quantos autocarros, para podermos perceber? Hoje, por exemplo, na malha urbana de Luanda, operamos com 78 autocarros. Okay. Os obstáculos à melhoria da mobilidade na capital do país estão identificados e possíveis soluções igualmente. Melhoramento da malha urbana em termos de estradas. Esta é o elemento, para nós, transportistas, é o elemento número 1. Elemento número 1. O elemento número 2 é olhar para a questão que tem a ver com a própria competitividade em si do setor relativamente à tarifa. A terceira situação que deveríamos olhar para solucionar o problema da mobilidade urbana seria a questão de olhar para a rentabilidade do negócio. Nós fizemos inúmeros estudos científicos, dos quais já os discutimos com a Agência Nacional do Transporte Terrestre. Porque não basta toda hora vir dizer vamos distribuir autocarro. Basta dizer como manter essa frota. Apesar de que somos todos a contribuir para a melhoria desse ambiente, há quem tem maior responsabilidade, há quem tem competência para regular, há quem tem competência para dizer que todas as peças de IACI, por ser um transporte que leva as pessoas em Angola, devem ser as mais baratas, não podem tributar acima de X%. Portanto, são essas políticas que faltam. Política de estrada, política de redução de impostos. Quem opera no setor dos transportes públicos diverge sobre a rentabilização. O sistema de bilhética mudou totalmente a forma de gestão de transportes públicos em Angola. Mudou. E temos que reconhecer isso. Hoje, os transportes públicos são mais rentáveis porque nós conseguimos, de certa forma, ter o controle de quase 99% das receitas, algo que antes não se verificava. Os participantes ao Girassol Debate, nesta segunda-feira, discutiram a mobilidade urbana em Luanda, com foco nos principais desafios e soluções. Estão contadas as notícias nesta edição de terça-feira do Girassol Jornal. Nós voltamos a estar juntos amanhã, a partir das 19h45. Boa noite e obrigada pelo carinho da sua audiência.